Olá, hoje nós vamos encerrar o livro de Provérbios com os capítulos 29 a 31. Versículo 1 do capítulo 29. Os que rejeitam repetidas vezes a correção e a disciplina, em particular do Espírito Santo, quando ele lhes fala por meio da palavra e da consciência, correm o risco de endurecer o coração com relação a Deus. Como resultado, podem perder toda a sensibilidade à vontade e orientação divina. Esta perigosa atitude pode remover a pessoa do alcance da misericórdia de Deus e convidar o seu juízo. Versículo 2. O povo lamenta quando o ímpio chega ao poder, porque o povo é oprimido. Versículo 3. Ser um companheiro de prostitutas leva o homem à pobreza. Versículo 4. O governante que é amigo de impostos destrói sua nação. Quando exige grandes quantias de dinheiro, ele está colocando seus próprios interesses acima do bem da nação. E assim isso leva a resultados desastrosos. Versículo 5. O versículo é uma advertência para se ter cuidado com o homem que lisonjeia, porque ele só faz isso para enganar você e beneficiar a si mesmo. Versículo 6. O homem que tenta enganar os outros acabará enganando a si mesmo. Versículo 7. O justo interessa-se de fato pelo pobre, querendo ajudá-lo da melhor maneira possível, mas o perverso é egoísta, o ímpio está preocupado consigo mesmo. Versículo 8. Os que não têm sabedoria, por natureza, tendem a buscar a destruição da harmonia que há na sociedade. Versículo 9. De todas as maneiras possíveis, os sábios devem evitar disputar com os insensatos. Os tolos são incapazes de ter argumento racional, e mesmo quando o julgamento correto é dado, não podem ser conformados. Versículo 10. O ímpio dá toda a vazão a seus sentimentos, sem comedimento, mas o sábio exerce o domínio próprio. Versículo 12. A corrupção na sociedade tende por começar pelas camadas mais altas. O governante desonesto não somente atrai maus oficiais, mas também encoraja seus subordinados a se corromperem. Versículo 13. Deus criou tanto os ricos quanto os pobres. O Senhor determina o resultado da vida de ambos. Versículo 15. Os filhos que não recebem instrução, orientação e disciplina apropriada de seus pais, no futuro os envergonharão e ferirão a si mesmos. Às vezes, palavras de correção são adequadas. Em outras ocasiões, apenas palavras não são suficientes e devem ser acompanhadas de disciplina ativa. Versículo 16. Este provérbio expressa implicitamente a confiança no estabelecimento final de uma ordem justa sob o governo de Deus. Versículo 7. Descansar significa estar livre de ameaças emocionais e físicas. Um filho sábio provê necessidades e também felicidade. Versículo 18. O termo profecia aqui se refere à lei de Deus. Onde existe ignorância em relação a ela, impera o crime e o pecado. A moralidade pública depende do conhecimento que a nação tem de Deus, mas também da obediência às suas leis. Para que tudo corra bem com a nação e com os indivíduos, todos devem conhecer o caminho de Deus e obedecer às suas leis. Versículo 19. O servo obstinado e desobediente não se emendará com palavras. Ele necessita de um método de correção mais rígido. Apesar de que se refere a castigo físico, o que não existe mais em nosso tempo, é possível tirar a lição de que o servo, no caso o funcionário, precisa mais do que palavras para consertar sua forma de trabalhar. Pode levar a advertência ou até demissão. Versículo 21. Um servo, como qualquer outra pessoa, precisa ser preparado desde a mocidade para cumprir suas responsabilidades na vida. A ideia é do Senhor que paparica seu servo de modo que este desejará ser tratado como filho em vez de alguém que deve servir seu Senhor. Versículo 22. O homem que é irascível, furioso, ele provoca brigas e abunda em pecado. Versículo 23. De forma que parece contraditória, o orgulho traz humilhação, enquanto a humildade traz honra. Versículo 24. Associar-se aos ímpios é autodestrutivo. Num caso não solucionado, o sistema legal anunciaria uma maldição sobre o perpetrador e os cúmplices que houvesse. Se testemunhas se apresentassem ou se o ladrão se entregasse, eles podiam ser absolvidos. No entanto, a maldição de Deus recairia sobre esse que tem parte com o ladrão, caso recusasse a testificar contra o ladrão. Versículo 25. O medo excessivo pode ameaçar o sucesso de tudo que uma pessoa tenta fazer. Uma fobia pode, por exemplo, fazer com que alguém se sinta inseguro e não saia de casa. Porém, temer a Deus significa respeitá-lo, reverenciá-lo e confiar nele. Isso nos liberta de qualquer fobia. Versículo 26. A ideia é buscar o favor do Senhor, já que somente ele tem o poder para executar a justiça. Versículo 27. A justiça e o mal não se toleram. Não é possível servir a ambos, nem fazer companhia, tanto para pessoas justas como para pessoas perversas. Os que são fiéis a Deus não devem ficar surpresos quando forem odiados pela pessoa iníqua sem nenhuma razão. Agora nós vamos estudar o capítulo 30, versículo 1 do capítulo 30. Agur provavelmente foi um sábio não israelita como Jó e seus amigos. Versículos 2 e 3.
Essa é uma declaração de humildade, de reconhecimento da realidade de que, a parte da revelação divina, não existe verdadeira sabedoria. Agur foi sábio porque de pronto admitiu o que não podia saber. Agur sabia que não poderia obter a sabedoria somente pela busca humana. A compreensão é associada aqui à santidade de Deus. Versículo 4. Essas perguntas expressam uma convicção de que o conhecimento baseado exclusivamente na observação da criação nunca pode compreender totalmente a Deus. Pegar o vento e amarrar as águas se referem ao controle de Deus sobre as tempestades que são importantes para o ciclo agrícola. Perguntar a respeito do nome de Deus é perguntar se o ouvinte conhece o seu caráter. Seu filho pode se referir a Israel ou a qualquer um a quem Deus ensina, mas Jesus cumpriu perfeitamente esse papel. Versículos 5 e 6. A palavra pura também pode significar refinada ou puríssima. O significado é que as palavras de Deus são uma base comprovada para a vida do ser humano. Fazer acréscimos à palavra de Deus é negar que ele é o padrão da verdade. Versículos 7 a 9. Essa oração é comparável à oração modelo de Jesus em Mateus 6, versículos 9 a 13. Ambas pedem a proteção de Deus na tentação, ambas pedem por necessidades básicas, ambas estão preocupadas com a promoção da honra de Deus. Agur pede que Deus lhe conceda honestidade no coração e que no Senhor ele encontre a suficiência, longe dos perigos apresentados pelos extremos da pobreza ou da riqueza. Versículo 10. Este provérbio o adverte contra falar mentiras, especificamente na relação de um servo e seu senhor, que poderia prejudicar a posição do servo e seus meios de sustento. Mas nesse caso, o caluniador é alertado a não cometer tal injustiça para que o servo não o amaldiçoe. O fato de que o caluniador seria então considerado culpado indica que Deus ouve e julga retamente. Versículos 11 a 14. Aqui estão 4 tipos detestáveis: aqueles que não mostram nenhum respeito pelos pais, aqueles que são terrivelmente imorais, mas se recusam a admitir isso, aqueles que são arrogantes e aqueles que roubam os pobres. Versículos 15 e 16. A sanguessuga se alimenta de sangue alheio sem contribuir. Até que Jesus volte, a sepultura e o fogo sempre tentarão destruir, e o ventre materno e o solo sempre se esforçarão para produzir. Versículos 17. Esse versículo parece uma maldição. Os olhares de desprezo podem ser tão venenosos quanto as palavras. A desonra contra os pais, evidência do colapso no relacionamento humano mais básico, merece a maldição máxima. A indicação de que corvos arrancarão os olhos retrata o destino da pessoa que fica sem sepultamento e sujeita às aves que comem mortos. Versículos 18 a 20. A hipocrisia é ilustrada por 4 analogias naturais e acobertamento. 1. A águia que não deixa nenhum rastro no céu. 2. A cobra que não deixa nenhum rastro na rocha. 3. O navio que não deixa nenhum rastro no mar. 4. O homem que não deixa nenhuma marca depois de se deitar com uma virgem. Todas essas ações são encobertas e, por isso, servem para ilustrar a hipocrisia da mulher adúltera que esconde as evidências de sua vergonha enquanto afirma ser inocente. Versículos 21 a 23. A sociedade fica grandemente agitada quando a ordem natural das coisas é alterada. Por exemplo, servos que governam, tolos que enriquecem, mulheres desprezadas que se casam e servas que se tornam esposas. Versículos 24 a 28. Essas criaturas são fracas e pequenas, mas oferecem lições importantes. A lição das formigas é que elas se preparam para o futuro. A lição dos arganazes, que são roedores semelhantes a um esquilo pequeno, é que eles garantem um lugar de refúgio. A lição dos gafanhotos é a cooperação. E a lição da lagartixa é que mesmo a mais humilde das criaturas pode alcançar os mais altos círculos da sociedade. Versículos 29 a 31. As 3 criaturas e o rei retratam uma postura sábia, imponente e disciplinada. Cada uma fornece um vislumbre do poder e da sabedoria do Criador e ilustra a dignidade e a segurança daqueles que andam de maneira sábia. Versículos 32 e 33. Para quem é dado ao comportamento ofensivo e conivente, é melhor ficar calado e parado ou em breve se envolverá em conflitos. Agora nós vamos estudar o capítulo 31, versículo 1 do capítulo 31. Este capítulo foi escrito por Lemuel. Ele não era rei em Israel, de modo que é provável que fosse um rei estrangeiro que se convertera à adoração do Deus de Israel. Versículo 2. A mãe de Lemuel provavelmente fez um voto antes de concebê-lo. Versículo 3. Este provérbio se refere a amantes e não ao casamento monogâmico. Ter amantes é um desperdício da força de um homem. Talvez também signifique sua riqueza, mas no presente contexto de um rei é mais provável que signifique sua energia e vigor para governar bem. Versículos 4 e 5. As pessoas em posição de autoridade devem evitar o vinho e a bebida forte, pois podem afetar o seu julgamento. Visto que todas as pessoas atuam na condição de autoridade em algum momento,
quer como pais ou como um eleitor numa organização representativa, essa advertência se aplica a todas as pessoas. O rei tem a responsabilidade especial de proteger os aflitos. Versículos 6 e 7. A bebida forte ajudaria os amargurados de espírito a esquecer sua pobreza. Isso também é frequentemente interpretado como o dever de um rei oferecer bebida forte aos que estão morrendo com um propósito medicinal, ou seja, para aliviar suas dores. Versículos 8 e 9. O rei deveria defender aqueles que não podem se defender, ou seja, aqueles que estão condenados pela sua própria situação de fraqueza. A obrigação do rei era defender a causa dos indefesos, tanto nas crises físicas como materiais. Desse modo, o monarca é o mediador da compaixão de Deus. Versículo 10. A pergunta lembra que uma boa esposa vem do Senhor. A mulher virtuosa existe, mas é difícil de ser encontrada. A palavra hebraica para virtuosa sugere competência prática, vigor físico e riqueza financeira. Versículo 11. O marido não sente ciúmes nem mantém seus objetos de valor onde ela não possa encontrá-los, que era uma prática bastante comum numa casa onde não há confiança. A mulher virtuosa demonstra lealdade impecável ao seu marido e sua capacidade de administrar e negociar aumentará a riqueza dele. Versículo 13. Ela é hábil no trabalho com tecidos a fim de atender às necessidades da sua casa. Versículo 14. O navio mercante é uma analogia poética. A mulher virtuosa não navega literalmente pelos mares. Ela sai de seu caminho para garantir a boa comida para sua família. Versículo 15. Para garantir que a cada dia a comida estivesse preparada para a família, tinha de se levantar antes do nascer do sol para começar a trabalhar, o que fazia com muita alegria. Versículos 16 e 17. A mulher virtuosa é habilidosa e empreendedora para investir e reinvestir. É necessária uma enorme força para ganhar o dinheiro extra e comprar uma vinha e então tirar as pedras, plantar as videiras, cavar um lagar e construir uma torre para protegê-la. Cingir os lombos é levantar um pouco o vestido comprido e prendê-lo na cintura para os pés ficarem mais desembaraçados para o trabalho. Versículo 18. Tudo o que ela produzia para sua família em matéria de vestimenta, alimento e riqueza era bom e rentável. Lâmpada, apesar de indicar prosperidade, pode ser compreendida aqui no sentido literal, pois ela plantava a vinha durante o dia e tecia até tarde da noite. Levantava-se bem cedo, antes da aurora, para preparar a comida, separando o período entre o amanhecer até o pôr do sol, para cuidar de sua casa, que era a grande prioridade de sua vida. Versículo 19. O fuso é um bastão com um garfo na ponta que segura o linho ou a lã ainda a serem torcidos, de onde o fio é tirado quando a pessoa está torcendo a linha ou o fio em uma roda de fiar. A roca é uma haste com pontas afiadas, onde o fio é enrolado depois que foi torcido à mão. O significado deste e outros tantos versículos é a impressionante variedade de habilidades, manual, comercial, administrativa e interpessoal nas quais a mulher demonstra excelência. Versículo 20. A mulher virtuosa respeita e ama a Deus e ao pobre e é bondosa a todas as pessoas carentes. Versículo 21. Ela não fica ansiosa com a saúde e o conforto da família no inverno, porque já providenciou tudo o que é necessário para sua proteção. Eles são sensatos o bastante para proteger-se com o que ela providenciou. Versículo 22. Linho fino e púrpura significam vestuário de beleza e grande custo, indicações visuais adequadas da excelência de seu trabalho e caráter. Versículo 23. Essa mulher contribuía em muito para o sucesso e posição de seu marido na sociedade. A harmonia doméstica de que ele desfrutava promovia sua honra pública. A boa reputação de um homem começa no seu lar e, dessa maneira, também a virtude de sua esposa. Versículo 24. Depois de cuidar com esmero de todas as outras responsabilidades, ela arruma tempo para confeccionar peças de roupas para vender. Ela vende de tudo, desde os panos de linho fino, que eram colocados por baixo, até as cintas ou faixas que iam por cima. Versículo 25. A força e a dignidade descrevem o caráter da mulher que teme ao Senhor. Seu traje interior exibe a sabedoria divina, proporcionando-lhe confiança para enfrentar o futuro e seus inesperados desafios. Versículo 26. Os ensinos da mulher virtuosa sobre a sabedoria e a lei são temperados com misericórdia. Versículos 28 a 31. Aqui a mulher é reconhecida e recompensada por seu caráter e por suas obras. Mesmo que todas as raras mulheres virtuosas fossem reunidas, seu marido afirma que ela é superior a todas elas. Graça é bondade ou benevolência, e formosura é aparência externa. Ambas são temporárias. O fruto final da sabedoria depende de seu início, o temor do Senhor. Nós terminamos aqui o livro de Provérbios.